Bom dia a todos e todas, meu nome é Ana Clarissa Fernandes, trabalho aqui na área técnica de cultura da CNM e hoje vamos conversar a respeito de preservação do patrimônio cultural, dar algumas dicas ou algumas orientações, caso o município queira criar ou então aprimorar uma legislação própria de preservação do patrimônio cultural. Bem, tudo que a gente vai conversar aqui, de alguma forma está explicitado em uma cartilha, que a área técnica de cultura elaborou, que se denomina Preservação do Patrimônio Cultural, o tombamento e o registro de bens culturais. Além disso, a gente também tem uma outra publicação, ambas se encontram na Biblioteca da Cultura, no site da CNM. Essa outra publicação se trata de uma nota técnica que explicita tanto as legislações estaduais que tratam a respeito dessa temática, como também quais são os órgãos que existem nos estados que tratam a respeito desse assunto, que tratam a respeito da preservação do patrimônio cultural. Bem, dito isso, é importante que a gente conheça, esteja a par do que está explicitado na Constituição a respeito desse assunto, enquanto competência constitucional para os municípios, É uma competência constitucional dos municípios promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação e a ação fiscalizadora, tanto dos estados quanto a nível federal, Além disso, é também importante apontar uma outra questão que vem evidenciada no artigo 216 da Constituição, que demonstra, que enaltece a importância da atuação colaborativa da comunidade junto ao poder público, a fim de preservar o patrimônio cultural. Então, nesse momento, a gente abre um parênteses aqui para falar sobre essa questão da colaboração da comunidade, em específico sobre uma ação que a área técnica de cultura fez em parceria com a área técnica de educação aqui da CNM, que foi uma campanha durante a Semana do Patrimônio Histórico, dia 17 de agosto é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, e durante esse período, nós evidenciamos boas práticas municipais que trabalham com a questão da educação patrimonial, ou seja, de alguma forma, essa questão da promoção, da instigação da população em relação ao seu patrimônio, em relação à preservação desse patrimônio. E essas boas práticas são realizadas em escolas municipais, Então, vocês podem acompanhar também no site da CNM, lá na aba da área técnica de cultura, no linkzinho das boas práticas, que ações são essas, que foram desenvolvidas por municípios nas suas escolas municipais, Além disso, também convido vocês a assistirem a um hangout que foi realizado, ao fim dessa campanha, que também está disponibilizado, lá na parte dos vídeos, no nosso site. E esse hangout teve a participação do secretário de Cultura de Paracatu, o município de Minas Gerais, aonde ele compartilhou conosco, essa experiência que eles realizam, de educação patrimonial nas escolas públicas municipais desse lugar. Bem, dito isso, vamos conversar agora a respeito dessa possibilidade, então, dos municípios criarem ou então aprimorarem a sua legislação própria de preservação do patrimônio cultural. Bem, mas antes é importante que a gente compreenda o que é patrimônio cultural, do que eu estou falando quando eu estou falando de patrimônio cultural. Bem, o patrimônio cultural, ele é um bem cultural que foi alçado a essa categoria oficial, tanto em nível municipal, ou estadual, ou federal, ou então mais de um desses níveis, Às vezes a gente tem um patrimônio, por exemplo, que é compreendido assim a nível municipal e estadual, bem, Então esse bem cultural que foi alçado a essa categoria,
por meio ou do tombamento, que a gente vai comentar aqui, né, de forma mais detalhada, ou então do registro desse bem. E em prol do quê, né? Não só desse reconhecimento, né, dessa chancela, dessa percepção, né, de compreendê-lo como um patrimônio cultural, mas, sobretudo, né, no caso do tombamento, de conservar esse bem, né, e no caso do registro, de salvaguardar esse bem, ou seja, né, o objetivo fim, né, é a preservação do patrimônio cultural. Bem, então, dito isso, né, a gente vai explicar aqui um pouco mais a respeito desses dois instrumentos que podem estar previstos na legislação de vocês. Bem, em primeiro lugar, né, os dois, eles são atos administrativos, né, do Poder Executivo, né, e esses atos, então, né, eles têm a finalidade de reconhecer esse bem, né, e no caso do tombamento, de conservar características materiais desse bem cultural e no caso do registro, de salvaguardar características imateriais desse bem cultural. Então, o tombamento, por exemplo, ele é mais adequado, né, aos bens materiais, né? Por exemplo, um edifício histórico, um objeto, né, de valor cultural para aquela localidade, bem, né, coisas palpáveis, digamos assim. E no caso do registro, ele é mais adequado aos bens imateriais, né? A questão intangível. Então, por exemplo, uma celebração, um conhecimento específico, um lugar, um modo de fazer, um conhecimento que é importante, né, a ser transmitido. Então, o registro ele é mais adequado a esses bens, né, imateriais. Bem, então, dito isso, né, o que é esse tombamento, o que é esse registro, né, que também se encontra de forma mais detalhada aqui na nossa cartilha, né, que eu comentei inicialmente, é importante que a legislação de vocês preveja também o como tombar, né, não só o que é tombar, mas o como tombar. E quando a gente fala do como tombar, a gente fala da necessidade tanto de prever as etapas do processo administrativo, né, de tombamento ou então de registro, e além disso também, né, o estabelecimento dos órgãos do Poder Executivo que vão ter competência para atuar durante esses processos administrativos. Então, por exemplo, né, pode ser uma secretaria de cultura, tem outros municípios que têm a secretaria de cultura vinculada à educação, ou então, né, uma secretaria de cultura e turismo, enfim, uma secretaria ou então até da estrutura administrativa indireta, uma fundação municipal de cultura, enfim, né, o órgão ali da estrutura administrativa municipal que poderia ter essa competência. Além disso, também tem alguns municípios que, além de envolver, né, esse órgão da estrutura administrativa direta, também envolvem algum tipo de órgão colegiado. Então, tem municípios, por exemplo, que tem um conselho municipal de preservação do patrimônio cultural, né, aonde então é possibilitado, por exemplo, a participação de membros da sociedade civil, por exemplo, arquitetos, enfim, pessoas que tenham conhecimento a respeito disso, né, enfim, a respeito dessa temática, que podem auxiliar no processo administrativo, tanto do tombamento quanto do registro de um bem. Então, aqui a gente vai sinalizar algumas possibilidades, né, enfim, né, as possíveis etapas, né, que vocês podem contemplar na legislação de vocês para estabelecer esse processo administrativo, né. Então, em primeiro lugar, né, que esses órgãos competentes, então, que foram sinalizados na legislação, eles possam, por exemplo, sugerir, né, um tombamento, um registro de um bem, né, e vinculado a isso também possibilitar que a população também possa indicar, né, que bens são esses, que
poderiam, enfim, né, ser alçados a essa categoria de patrimônio cultural. Então, essa primeira etapa, essa etapa da sugestão, né, ou então do recebimento de indicações de bens culturais, né? Então, por exemplo, o Conselho de Cultura do município pode achar interessante, né, fazer um levantamento de bens que existam, né, em nível municipal, que eles acham interessante preservar, encaminhar isso, enfim, né, por esses órgãos competentes, né? Bem, e aí uma segunda etapa poderia ser também em relação à instauração, né, obviamente, do processo administrativo em si, né? Uma terceira etapa, a realização de inventários ou então outros tipos de estudo técnico que esses órgãos colegiados vão realizar para poder subsidiar a análise, né, dessa solicitação, dessa indicação da população, enfim, né, ou então do próprio Poder Executivo, né? E aí durante então a feitura desses inventários ou então desse estudo técnico, né, esses órgãos competentes vão poder ter uma melhor percepção, né, um melhor entendimento em relação a essa solicitação. Uma quarta etapa seria, então, a elaboração de um parecer técnico, né, por esses órgãos competentes, a partir desse subsídio, né, acumulado em relação a esses estudos, a esse inventário, né. Então, dado isso, agora, como quinta etapa, né, existe uma especificidade em relação ao tombamento, né, e ao registro, né. No caso do tombamento, quando a gente está falando, então, né, da questão desses bens materiais, né, é importante também prever uma etapa de notificação, por exemplo, ao proprietário desse bem, caso esse bem, por exemplo, seja privado, né? Então, é importante que, por exemplo, se o município tem interesse em tombar uma casa histórica, mas que seja uma casa que, enfim, né, o dono não é o poder público, né? É importante notificá-lo, é importante que ele tenha a possibilidade de manifestar se ele tem interesse ou não pelo tombamento, por exemplo, né? E no caso do registro, né, notificar os detentores daquele bem cultural. Então, por exemplo, uma comunidade quilombola, por exemplo, né, que tenha o domínio, né, que sejam os detentores de uma celebração em específico, que faz parte, que se relaciona à memória, né, dessa comunidade, né. É importante, é muito importante que eles tenham a possibilidade de manifestar também seu interesse, enfim, ou não, em relação ao registro desse bem cultural. Além disso, né, uma outra etapa seria, então, né, submeter, né, todo esse processo, então, a esses órgãos competentes, né, e onde eles vão poder estabelecer, né, indicar qual é a orientação final deles, né, decisão final deles, né, se de fato aquele bem pode ser, ou então merece ser, né, deve ser, devido ao seu valor cultural para aquela localidade, alçado à categoria de patrimônio através do tombamento ou do registro, né? Então, eles podem encaminhar esse posicionamento, então, ao prefeito ou à prefeita, né? Que pode, então, né, estabelecer isso por meio de decreto municipal e, após, né, também inscrever esse bem no livro de tombo ou de registro que o município tenha, né, que ele possa vir a ter. Que também, no caso, né, a instituição desses livros também é desejado que estejam previstos, né, nessa legislação municipal. Então, esses são algumas etapas, né, que a gente imagina que sejam importantes, né, que estejam previstas como etapas desse processo administrativo, tanto de tombamento quanto de registro, nas legislações de preservação ao patrimônio cultural, enfim, né, municipal. Bem, então, além disso, né, tudo isso que eu falei aqui em relação a essas etapas, né, sugestão, a gente também encontra na nossa cartilha.
né? Além disso também que na nossa cartilha a gente vai explicitar que etapas são essas, né, que foram definidas em nível federal. Às vezes a gente tem algum bem, né, no nosso município que seja um bem que ele merece ter esse reconhecimento não só a nível municipal, por exemplo, mas também a nível federal, porque o valor cultural dele é um valor que expande essa territorialidade. Então, por exemplo, se o prefeito, a prefeita tem interesse, né, de indicar essa relevância, solicitar, né, o tombamento, o registro desse bem, né, que se encontra no seu município ao IPHAN, né, que é o órgão federal que cuida dessa temática, aqui vem explicitado, né, na nossa cartilha que etapas são essas, né, desse processo administrativo em nível federal, né? Outra coisa também que é interessante explicitar é que na nossa cartilha também vem falando a respeito dos efeitos, né, do tombamento e do registro, né? A questão do tombamento e do registro, ela não se dá somente devido ao reconhecimento desse bem, né? Ele não se dá somente em prol dessa chancela, né? De ser um patrimônio cultural, né? Mas, sobretudo, garantir a preservação desse patrimônio. Então, que responsabilidades são essas envolvidas, né? Mediante o momento que a gente tiver algum bem cultural tombado ou registrado? O que isso significa, né? Então a gente vem falando também aqui em relação a esses efeitos, né? Efeitos esses que também devem estar previstos, né, de alguma maneira, na legislação municipal, quando instituída ou então aprimorada. Bem, no mais, né, convido vocês a lerem tanto essa cartilha quanto essa nota técnica, né, que se encontra na biblioteca, né, da CNM, né, na aba da cultura no site da CNM, mas também, né, conhecer essas boas práticas que eu comentei no início da minha fala, né, relacionadas à educação patrimonial em escolas públicas municipais, que podem ser de alguma maneira replicadas, enfim, né, mediante a devida contextualização, né, da conjuntura de vocês, do contexto de vocês, né, que pode ser replicada aí na escola de vocês, onde vocês podem, enfim, congregar a população a perceber, né, do que se trata patrimônio cultural, né, qual a importância dele para essa localidade e instigar essas pessoas, né, que elas cuidem, né, que elas possam preservar esse patrimônio cultural. No mais, fico aqui à disposição, né, na área técnica de cultura, por meio do e-mail cultura@cnm.org.br ou então pelo telefone 61 2101 6053, onde poderemos conversar, né, mais a respeito dessa questão e tirar outras dúvidas. Bem, muito obrigada pela participação de vocês. Até mais.